A promessa ainda está de pé, só está sendo lapidada. Há momentos em que o tempo parece zombar da fé. Os dias passam, as promessas parecem distantes e a alma começa a se cansar de esperar. O coração pergunta em silêncio: será que Deus esqueceu o que me prometeu? As horas se arrastam como se o relógio tivesse se tornado o inimigo da esperança. Mas e se essa demora não for abandono, e sim propósito? Deus não se atrasa, Ele lapida. Enquanto você olha para o tempo que corre, Ele olha para o coração que precisa amadurecer. A promessa não foi anulada, ela está sendo moldada junto com você. Há promessas que só podem ser cumpridas quando o coração estiver pronto para sustentá-las. E é por isso que Deus não acelera o que ainda precisa crescer. Imagine um ourives diante de uma pedra preciosa. Aos olhos de quem observa, cada golpe parece destruição. Mas, para o artesão, é arte. Assim é Deus com as promessas. Ele toca, corta, polindo as arestas da alma, até que o brilho apareça. O tempo que parece cruel é, na verdade, o tempo em que Ele te prepara para o que pediu. A espera não é o intervalo entre o pedido e o milagre. É o processo em que o milagre é construído dentro de você. A fé não é provada quando tudo acontece rápido, mas quando o silêncio se estende e, mesmo assim, você continua acreditando. Talvez a tua oração pareça repetitiva e as respostas distantes, mas a promessa ainda está de pé. Ela não se perdeu, não foi esquecida, não caducou. Está sendo lapidada, e o que está sendo lapidado por Deus nunca se perde, apenas ganha forma. Porque o tempo de Deus não destrói promessas, aperfeiçoa destinos. A demora é o espaço onde Deus mais age. Quando parece que nada está acontecendo, o céu está em movimento. O ser humano mede o tempo por segundos, mas Deus mede pelo propósito. O que parece silêncio é, na verdade, um trabalho minucioso no invisível, organizando caminhos, moldando corações, ajustando cada detalhe para que tudo se cumpra no momento exato. Deus não se apressa, porque sabe que o que vem fácil se perde rápido. Ele prepara o terreno antes da colheita. Enquanto você ora pedindo pressa, Ele responde com precisão. Porque o tempo que Ele usa não é de espera, é de lapidação. E há partes desse processo que você não pode ver, porque a fé cresce justamente no que é invisível. É no aparente vazio que Deus constrói os alicerces da promessa. Ele não mostra o processo porque quer te ensinar confiança. Ele poderia te revelar o plano inteiro, mas se fizesse isso, não haveria espaço para o milagre. A fé nasce do invisível, da certeza de que algo está acontecendo mesmo quando tudo parece parado. O tempo de Deus não é lento, é exato. Ele não chega depois. Chega no instante em que o coração está pronto. O atraso é apenas a forma humana de chamar o tempo perfeito de Deus. E é nesse silêncio que Ele realiza a obra mais profunda. Aquela que não muda as circunstâncias, mas transforma quem você é dentro delas. Enquanto você pensa que Deus está em silêncio, Ele está te observando amadurecer. E quando o tempo parecer vazio, lembre-se, o invisível é o ateliê de Deus. O silêncio é o som do céu trabalhando. A promessa continua viva. E o silêncio do tempo não é prova de esquecimento, mas sinal de que Deus ainda está escrevendo algo maior do que você pediu. A promessa não é lapidada fora, ela é lapidada dentro de você. Deus não trabalha apenas no cumprimento do que prometeu, Ele trabalha na alma que vai recebê-la. Antes de entregar algo grande, Ele forma dentro de você o espaço capaz de sustentá-lo. Por isso, o tempo de espera não é castigo, é laboratório. É ali que a fé é testada, fortalecida e purificada. Toda promessa carrega um processo.
E nesse processo, Deus não muda o plano, Ele muda a pessoa. Enquanto você pede para a promessa se cumprir, Ele está cumprindo a promessa em você. A cada oração que parece sem resposta, Ele está ajustando o teu interior. A cada lágrima, está limpando o terreno do coração. A cada silêncio, está construindo resistência. A fé amadurece quando deixa de ser sentimento e se torna decisão. É no laboratório da espera que essa transformação acontece. É ali que a fé se prova verdadeira. Não quando tudo vai bem, mas quando nada faz sentido e, mesmo assim, você escolhe crer. Deus está criando raízes antes de fazer brotar o fruto. Ele não quer uma fé que floresça rápido e morra com o primeiro vento. Quer uma fé que resista às estações, que cresça em profundidade, que se sustente na confiança e não apenas na emoção. A lapidação é o processo do ouro espiritual. O fogo purifica, o tempo fortalece e a fé molda. É doloroso, mas é necessário. Porque o milagre que vem antes do amadurecimento se torna peso, e Deus não entrega a bênção como fardo. Ele entrega como propósito. A promessa está viva, mas antes de ser cumprida no mundo, precisa ser construída dentro da alma. Deus não esqueceu o que prometeu. Ele só está formando o coração que vai saber valorizar o que vem dele. O tempo é o grande mestre de Deus. É através dele que o Senhor separa o desejo da maturidade, a pressa da sabedoria e a emoção da fé. O tempo não enfraquece a promessa, ele a purifica. Cada dia de espera é uma aula silenciosa, onde Deus te ensina a confiar, mesmo sem compreender. Ele não te nega o que pediu, ele te prepara para sustentar o que virá. Há coisas que o coração deseja, mas ainda não tem estrutura para carregar. Por isso Deus não entrega tudo de uma vez. Ele te ensina a crescer no ritmo certo. O tempo é o treinamento invisível que molda a alma e fortalece o caráter. É o intervalo entre o amém e o aconteceu, onde o verdadeiro relacionamento com Deus é forjado. O teste do tempo revela o tipo de fé que você possui. Se é uma fé impaciente, que desiste diante da demora, ou uma fé madura, que entende que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que administra o tempo. Enquanto o homem se desespera pela resposta, Deus trabalha no propósito. Ele usa o tempo para remover o que não serve, alinhar o que está fora do lugar e preparar o cenário para o cumprimento perfeito. É no tempo de espera que o orgulho é quebrado, a dependência é aprendida e a humildade floresce. O tempo é o lugar onde Deus te ensina a ser servo antes de ser herdeiro, porque a promessa não é recompensa para quem exige, mas para quem permanece fiel. A demora é pedagógica. Cada estação tem um propósito. O inverno ensina a resistir, o outono ensina a soltar, a primavera ensina a recomeçar e o verão ensina a frutificar. O tempo não é inimigo, é instrumento. Deus o usa para alinhar o teu coração àquilo que Ele mesmo preparou para ti. E quando o tempo parece pesado demais, lembre-se, Deus não te esqueceu, está apenas te fortalecendo. Porque o que vem rápido passa, mas o que é preparado por Deus permanece. A espera se torna mais dolorosa quando você começa a comparar o seu processo com o dos outros. Você olha ao redor e vê pessoas recebendo o que você também pediu, vê portas se abrindo para quem começou depois, vê caminhos florescendo enquanto o seu ainda parece árido. E o coração pergunta em silêncio: por que comigo está demorando tanto? Mas a comparação é uma armadilha espiritual. Ela faz você esquecer que o tempo de Deus é pessoal, não coletivo. Deus não trabalha em série, trabalha de forma artesanal. Ele molda cada alma como um artista molda uma escultura única. O que Ele está construindo em você é específico,
tem o teu nome e o teu propósito. Por isso, não pode ser comparado. A promessa do outro não anula a tua. E o avanço alheio não significa atraso no teu caminho. O relógio de Deus não segue a pressa humana. O perigo da comparação é que ela te distrai da lapidação. Enquanto você olha para o que o outro recebe, deixa de perceber o que Deus está formando em ti. O processo do outro pode parecer mais rápido, mas você não sabe o preço daquilo que ele vive. Cada promessa tem uma cruz escondida. Cada bênção tem um tempo de preparo. O diamante não brilha porque nasceu pronto, mas porque suportou pressão, calor e tempo. A comparação gera ingratidão, e a ingratidão fecha o coração para a ação de Deus. Quando você aprende a confiar no teu próprio ritmo espiritual, o coração encontra paz, porque entender o tempo de Deus é aceitar que a demora não é atraso, é precisão. Deus não te esqueceu, está apenas te lapidando com mais cuidado. A tua história não está parada, está sendo escrita em silêncio. E quando chegar a tua hora, ninguém poderá dizer que foi sorte. Será obra das mãos que te moldaram com amor e paciência. Não olhe para o lado, olhe para o alto, porque a promessa que Deus fez a ti continua viva, apenas está sendo trabalhada com o cuidado que só o amor dele sabe ter. Chega um ponto da espera em que a fé amadurece. O coração, cansado de questionar, começa a compreender que o tempo de Deus é mais sábio que qualquer plano humano. É nesse ponto que a promessa deixa de ser apenas um desejo e se transforma em adoração. Porque esperar em Deus, de verdade, é adorá-lo, mesmo sem ver nada acontecer. O altar da espera é invisível, mas real. Nele, a oferta não é o tempo que se perde, é a confiança que se mantém. É ali que o coração aprende a entregar todos os dias a mesma oração, não mais pedindo pressa, mas pedindo propósito. Quem confia em Deus não deixa de orar, apenas muda o tom da oração. Deixa de ser Senhor, quando vai acontecer? E passa a ser Senhor, me ensina a te amar enquanto espero. A promessa se torna adoração quando o foco muda, quando o milagre deixa de ser o centro e o próprio Deus se torna o motivo da fé. Porque o que Ele quer antes de cumprir a promessa é conquistar o teu coração por inteiro. Ele não quer apenas te abençoar, quer te transformar na bênção. A espera, quando vivida no altar, é diferente. Deixa de ser sofrimento e passa a ser comunhão. Cada dia sem resposta se torna um ato de amor, um gesto de fidelidade. O coração aprende a repousar na vontade de Deus, e o que antes era ansiedade se transforma em entrega. O altar da espera é o lugar onde o amor amadurece, e quem aprende a adorar no meio da demora está sendo preparado para sustentar a promessa quando ela vier. Porque quem adora na espera não se perde na conquista, continua amando o doador mais do que o dom. Deus não se esquece de quem permanece no altar. Ele recolhe cada oração, cada lágrima, cada ato de confiança. E no tempo certo, aquele que adorou na demora colherá uma promessa firmada no eterno, e não apenas no tempo. Deus é o ourives da alma. Ele segura a promessa como uma joia ainda bruta e começa a trabalhar com precisão. Cada golpe, cada silêncio, cada demora é uma batida exata das suas mãos, moldando algo que ainda não está pronto para brilhar. Às vezes, o processo dói. O barulho do martelo assusta. A pressão parece demais, mas o ourives nunca perde o controle e jamais erra o toque. A lapidação divina é um ato de amor. Deus não destrói o que toca, Ele refina. O que você sente como perda, Ele chama de forma. O que você chama de atraso, Ele chama de alinhamento. Porque o ouro puro só se revela depois do fogo, e a pedra preciosa só reflete luz depois de ser polida. Assim também é o coração que passa pelo toque de Deus.
A cada aparente atraso, ele está te tornando mais resistente. A cada frustração, ele está limpando as impurezas do ego. A cada silêncio, está te ensinando a depender menos das circunstâncias e mais da presença dele. A lapidação não é castigo, é preparo, porque a promessa que vem de Deus é eterna, e o eterno precisa de alicerces profundos. A dor da lapidação é o preço do brilho, mas o resultado é divino, uma alma que aprendeu a refletir a luz do próprio Criador. E quanto mais Deus te molda, mais o teu testemunho resplandece. Porque não há luz verdadeira sem ter passado pela escuridão. O ourives trabalha em silêncio, e enquanto você sente os golpes, ele sorri, porque já enxerga o resultado. O que agora é dor, em breve será beleza. O que agora é confusão, logo será clareza. Porque Deus não está apenas lapidando a promessa, está lapidando você para caber nela. Chega um instante em que o tempo de Deus e o coração humano finalmente se encontram. É o momento em que o céu sussurra agora. Não é o agora do desespero nem o da pressa, é o agora da maturidade. Deus não entrega promessas fora de tempo, porque o tempo certo é parte da promessa. Ele não abençoa para te provar, mas para confirmar que o processo deu fruto. O momento perfeito de Deus não chega com anúncio. Ele acontece em silêncio. Um dia tudo parecia igual, o mesmo cansaço, a mesma espera, e de repente a promessa floresce. Não porque o cenário mudou, mas porque o coração mudou. Deus nunca esteve atrasado. Ele apenas esperava que o interior estivesse pronto para sustentar o que o exterior iria receber. O tempo de Deus é diferente porque é completo. Quando ele age, tudo se encaixa. As peças perdidas fazem sentido, os nãos viram proteção, e as dores degraus de preparação. O que antes parecia atraso se revela como cuidado. Deus nunca desperdiça tempo, ele o transforma em sabedoria. Quando Deus diz agora, o coração entende sem precisar de explicações. Não há mais ansiedade, há paz, porque o Espírito Santo confirma dentro da alma o que o tempo demorou para ensinar. O que vem de Deus não exige esforço para permanecer, porque é sustentado pela graça, não pela pressa. A promessa, quando chega no tempo certo, não pesa, edifica. Não divide, une. Não exalta, santifica. E é por isso que o agora de Deus não é uma resposta qualquer, é a assinatura divina no fim de um processo de amor. Então, quando o teu coração ouvir o silêncio se transformar em paz, saiba, não é mais espera, é chegada, porque o tempo de Deus não falha, e quando ele diz agora, o impossível já está feito. Quando a promessa finalmente se cumpre, o coração entende tudo o que antes parecia injusto. Cada lágrima, cada demora, cada oração sem resposta, agora tem um sentido. A dor que parecia perda se revela como preparo, e o tempo que parecia desperdiçado se transforma em testemunho. O que antes era peso agora é propósito, e o que parecia silêncio era apenas o som de Deus trabalhando. A promessa cumprida não chega para impressionar, chega para edificar. Ela não vem para provar que você estava certo, mas para mostrar que Deus sempre foi fiel. A verdadeira promessa não exalta quem espera, glorifica quem prometeu. E é por isso que, quando o milagre acontece, o coração não se enche de orgulho, mas de gratidão. A espera amadureceu você. Agora a bênção que antes parecia distante já não te domina, porque o teu coração aprendeu a colocar o doador acima do dom. A promessa não te define, ela apenas confirma o que Deus já havia feito dentro de ti. A conquista não te muda, porque o processo já te transformou. O cumprimento da promessa é como o amanhecer depois de uma longa noite. A luz não surge de uma vez, ela cresce aos poucos,
até que o dia se revele por completo. Assim é o agir de Deus, discreto, constante e perfeito. Quando você menos percebe, o que Ele te prometeu já está acontecendo. Mas o verdadeiro milagre não é a promessa que se cumpre fora, é a fé que se fortalece dentro. Porque a promessa é temporária, mas o que ela gerou em você é eterno. Deus não usou o tempo para te atrasar, usou o tempo para te aperfeiçoar. E quando o dia chegar e a promessa estiver diante de você, o coração vai reconhecer. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus cumprindo com perfeição o que Ele mesmo começou. Nenhuma promessa de Deus cai no chão. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, o coração pode até enfraquecer, mas a palavra dele permanece de pé. Deus não se esquece do que prometeu. Ele apenas aperfeiçoa o tempo e molda o coração que vai receber. O que parecia demora era só o cuidado de quem ama demais para te dar algo antes da hora certa. Deus não mudou de ideia. Ele só está terminando o que começou dentro de você antes de entregar o que te prometeu. Cada silêncio foi ensino. Cada dor foi lapidação. Cada espera foi alicerce. A promessa não estava perdida. Estava sendo polida pelas mãos do Criador, até se tornar uma joia digna de ser revelada. Quando você achar que tudo parou, lembre-se, o céu não interrompe o que Deus iniciou, apenas trabalha em silêncio. A promessa de Deus não envelhece, não se apaga e não caduca. Ela vive, respira e cresce no tempo dele, até o dia em que amadurece o suficiente para florescer diante dos teus olhos. E quando esse dia chegar, você vai perceber que Deus não estava apenas preparando o cumprimento da promessa. Ele estava te preparando para ser parte dela. Porque o milagre não é apenas o que acontece fora, é o que acontece dentro. O tempo de Deus é perfeito e a sua fidelidade não tem prazo de validade. Por isso, não desista, não retroceda, não duvide. A promessa ainda está de pé. E enquanto você espera, o Senhor segue moldando o teu coração, até que a tua fé e o propósito dele estejam prontos para se encontrar.